Bom dia, meninas. Bom dia, Edinho. Bom dia. Bom dia. E aí, a semaninha tá tranquila para vocês? Ah, Bom, entrou na sala. E aí, Peroba, bom dia. bom dia. Por que você entrou e ficou quieto? Não, eu fui fechar a porta do quarto para não fazer barulho. Entendi. E aí, em Peroba City, qual está sendo a programação da quarentena? Ficar em casa Ir na e eu, padaria. potencialmente, se a minha mãe mandar, ir para a roça ajudar em alguma coisa. Ir na padaria. Não. Nem na padaria você está indo, que era a sua diversão. Do jeito que já que o Pembe está se preocupando com essa doença, é melhor nem pisar para fora de casa. Mas tem gente infectada aí? Algumas pessoas pegaram, mas ficaram isoladas. Elas tiveram consciência. Só que Sim, Edinho, tem muita gente. É porque os testes ainda estão sendo feitos, mas já tem muita gente confirmada. tem. Ih, eu tô sabendo Jacupemba? disso não. Ainda bem que eu não saí de casa Mas Jacupemba tá assim? tá, ninguém usa máscara Sim. na rua. Ô, Peroba, se a internet chegou aí agora, imagina a máscara do Covid. Tem que esperar, né? Não, aqui em Jacobamba tinha um monte de gente fazendo máscara. É para te implicar, menino. Eu sabia não que tinha um monte de gente infectada. Eu só preciso usar agora. Tá vendo? Nem na padaria mais você pode ir. Acabou a padaria. Meninos, pessoal, hoje nós vamos fechar essa introdução à bioquímica que a gente está fazendo com os ácidos nucleicos. Lembra que quando a gente fala em bioquímica, nós estamos falando dos compostos químicos que formam os seres vivos. Aí nós vamos dividir eles nos compostos inorgânicos, e aí entra água, e os sais minerais, os orgânicos. Aí vem a vitamina, açúcar, lipídio, proteína, que nós falamos semana passada, e hoje nós vamos falar dos ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos aqui? Vou falar do DNA e do RNA, basicamente. DNA e RNA, ok? Que aí a gente fecha essa questão de bioquímica. Vocês querem perguntar, falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que não, ficou bem explicado. Não, é só uma geralzinha, né? Aí, ó, aqui, deixa eu tirar esse.
Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela união de moléculas de menores tamanhos, denominadas nucleotídeo. Então, se você observar, aqui a gente tem uma fita de DNA, aqui tem uma fita de RNA. A fita de DNA, vocês vão ver que no decorrer dos slides, ela é sempre desenhada com uma fita dupla. Já a de RNA é uma fita simples. Então, se você der uma olhada aqui no RNA, ó, ela é uma fita, ó, uma fita. Isso aqui é o nucleotídeo que ele está chamando, ó, o verde, cinza e amarelo. O do DNA é quando você tem o nucleotídeo, ó, ligado a outro nucleotídeo, tá vendo? Por isso que a fita é dupla. A fita é dupla. E aí, geralmente, vocês veem esses tracinhos no meio dela. Esses tracinhos, ó, são pontes de hidrogênio que estão ligando os nucleotídeos. Quem é que liga o nucleotídeo ao outro? É a última ramificação do nucleotídeo, que é o que dá nome a ele. Por exemplo, aqui, ó, é a adenina com a timina. Tá vendo? A com T. Ou a citosina com a guanina. C com G. É sempre o último composto químico que vai ligar um com o outro. O último com o primeiro, no caso, né, do outro lado. E aí é ele também que vai dar o nome. Então, basicamente, nesse slide, eu preciso que você entenda que o DNA é uma fita dupla, são duas fitinhas, e o RNA é uma fita única de nucleotídeos. Ok? A enorme variação na sequência de nucleotídeo do ácido nucleico promove uma grande diversidade entre as espécies, passo fundamental na evolução. Se você for olhar o nucleotídeo, de que ele é formado? Ele sempre vai ter uma pentose. Lembra que ose é terminação de açúcar, celulose, sacarose, glicose. Ele vai ter um açúcar, pentose, porque esse açúcar é de 5 carbonos. Okay? Ele vai ter um fosfato, que é um grupamento fosfato, lá na química, ok? E uma base nitrogenada, alguma coisa de base de nitrogênio. Então, quando a gente fala no nucleotídeo, de forma geral, são essas três coisas. Nucleosídeo seria as duas, mas é um termo pouco usado. Então, quando eu falar para vocês assim, que existem 5 nucleotídeos, a adenina, a citosina, a uracila, e a guanina e a timina, eu estou falando, o nucleotídeo, eu estou falando de um composto com essas três coisas, um grupo fosfato, um nitrogênio e uma pentose. O que vai mudar da adenina para a citosina, da uracila, da guanina e da timina? O que muda? Sim, só a base nitrogenada. Você está vendo que a base nitrogenada são 2 quadrinhos verdes? O nitrogênio, basicamente, é esse primeiro quadrinho aqui, ó. Esse. Aí esse segundo é algum radical que vai mudar para ser um desses 5. Tá? É o que vai mudar para ter 5 nucleotídeos. Seria esse último aqui, ó, o que está ligado ao nitrogênio. Então, ó, voltando. DNA são 2 fitas, RNA é uma fita. Todas são formadas de nucleotídeo. O que é nucleotídeo? É a união de um fosfato, um açúcar e um nitrogênio. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Só o Murilo que está com problema em ouvir o que eu estou falando? Ô, professor, Hum.
Parece que a sua voz está dando pequenas travadas para todo mundo. Você pode falar um pouquinho mais devagar para se travar ainda dá para entender? Tá, eu tirei, tentei melhorar aqui, cheguei mais perto. Ah, não, tudo bem, então. Aí, ó, peguei os 5 ácidos nucleicos existentes. Ó, existem 5 ácidos nucleicos no total. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. No total existem 5. Se você observar nos 5, todos eles têm a pentose. Todos eles têm a pentose. O que seria o açúcar? Seria esse fenol aqui, ó, tá vendo? Seria esse fenolzinho aqui. Só que aí, lembra que eu falei para vocês no slide anterior, aqui, ó, que grudado à pentose você vai ter o nitrogênio e algum radical. E é esse radical que vai dar o nome à base. E aqui, ó, ele está mostrando a pentose com o nitrogênio e o radical, o que está ligado a ela. E dependendo do que está ligado a ela, que você vai ter, ó, se é uma adenina, ou uma guanina, uma citosina, uma timina, uma uracila. Preciso gravar isso? Não precisa. Claro que o Enem não vai te dar uma fórmula perguntando qual é a base nitrogenada que tem. Ok? Não vai dar, esquece isso. Ok? Esquece. A única coisa que eu preciso que você entenda é que são 5 no total. São 5 no total. Dessas 5 bases nitrogenadas, nós vamos dividir em púricas e pirimídicas. O que são púricas? São aquelas que têm 2 anéis. Ó. Pirimídicas são aquelas que possuem uma pentose só, um anel, um açúcar. Coisa também que não é importante para vocês. Ok? Nesse slide, eu só preciso, assim, de sério que vocês entendam que são 5 bases nitrogenadas. 5 bases nitrogenadas. Que é o mais importante, mais simples de entender. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Quando a gente fala na pentose, que forma os ácidos nucleicos, as pentoses nós já vimos lá nos açúcares, que são monossacarídeos, ou seja, é uma fórmula só de açúcar, que são encontrados nesses ácidos. A ribose está presente no RNA, enquanto a desoxirribose no DNA. Então, se eu for olhar a diferença entre um e outro, é esse oxigênio aqui, ó. Se você olhar as duas fórmulas, a única diferença que você vai achar é esse oxigênio aqui. Então, eu vou chamar esse açúcar de ribose. Esse, se você for olhar o nome, ó, ele também tem uma ribose no final. Só que nós vamos falar que ele é uma desoxirribose. Ou seja, desoxi, tirou um oxigênio, desoxigenou. Ele tem um oxigênio a menos. Okay? Esse forma o DNA e esse vai formar o RNA. O que significa os nomes RNA e DNA? Ácido ribonucleico, da ribose.
ácido desoxirribonucleico. Então, o que vai diferenciar enquanto estrutura química a pentose dos dois é um oxigênio só, ok? Que o DNA não vai ter. Por isso que o nome desoxigenou. Tranquilo? E aí, ó, ele trouxe aqui sobre o ácido desoxirribonucleico, DNA. Ele é o material genético da maioria dos seres vivos, sendo responsável pelas características hereditárias. Então, quando eu pego uma célula, que vou lá no núcleo dela, que eu tiro o cromossomo, nós já falamos isso em genética, que o cromossomo é só um DNA embolado, ó, você vai tirando, você vai achar o DNA de dentro do cromossomo. E aí, se eu for abrindo o DNA, eu vou achar os nucleotídeos que acabamos de falar. Ok? Hoje, eu estou acompanhando uns grupos de discussão, não sei se vocês chegaram a ver, eles falam em cura quântica e reprogramação do DNA. Alguém de vocês já viu falar alguma coisa sobre isso? Cura A através de reprogramação do energia DNA eu já ouvi. e reprogramação de DNA. Já ouvi. Tem uma discussão, quem aí gosta que acompanha grupos de discussão, é mais para coach. Tem muito grupo de coaching, né? Que fala sobre isso. Assim, muito a grosso modo falando. Muito a grosso modo, porque isso são estudos assim, tem gente que fica estudando isso. Então, a grosso modo, né? Você tem câncer. Então, eu consigo fazer uma cura através de energização. Reiki, xamanismo. Energias vão te curar. Eu estou com estresse, eu estou deprimido. Energias te curam. Ah, não, eu tenho um problema porque aqui ó, eu falei em estresse, câncer, coisas adquiridas. Então, eu tenho síndrome de Down, alguma coisa genética. Eu tenho uma... Ai, me ajuda aí, eu tô sem inspiração hoje. Coisas genéticas. Eu tenho Alzheimer, Parkinson. Aí eles estão falando em reprogramar o DNA para a doença regredir. Para a ciência, a genética, a biologia, é impossível você reprogramar o DNA, tá, gente? É impossível você reprogramar o DNA. A partir do momento que o DNA está formado, você não tem como reprogramar ele. Mas tem discussões aí de gente falando que consegue reprogramar. O que você viu, Peroba, sobre isso? Ah, não, eu não vi em adultos, não. Eu vi eles reprogramando o DNA de bactérias e vírus para eles se atacarem. Ah, mas também não deixa de ser. Mas não era em pessoa adulta, não, que eu vi. Foi, eles estavam... Eu esqueci qual que é o nome do vírus. É o vírus que ataca só bactérias. Eles estavam reprogramando ele para ele ser mais eficiente e poder ser usado como cura para algumas infecções bacterianas. Bacteriófago. Isso aí mesmo. Só que aí tinha discussão que se você usar os bacteriófagos demais, a bactéria pode criar uma resistência contra eles. Só que se ela criar resistência contra eles, ela pode perder resistência contra os antibióticos. Aí os humanos teriam duas armas para combater as bactérias, para uma delas não ficar totalmente inútil. Exato. Ô, Peroba, você sabe que eu te considero um cara inteligente, né? Você está aí ainda, vivo? Eu tô escutando. Muito boa sua explicação. Só me ajuda numa coisa aí que eu fiquei na dúvida aqui. Quando você falou que a bactéria vai criar resistência, ele explica como que ela faz isso, você sabe?
ela nasceu com resistência, ela não é morta pelo bacteriófago e ela consegue se reproduzir, enquanto as que não têm resistência contra ele morrem. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Se estivesse na escola, eu te pagaria um lanche. Meninos, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Meninos, alguém quer perguntar? Edinho, Hum. eu sei que deve ser totalmente impossível, mas eu vi em um filme, você tem um RNA com uma fita, o DNA com duas fitas. No filme, o DNA de algum ser tinham 3 fitas juntas. Fitas? 3 fitas. Será que é assim? Como que desenha 3 fitas juntas? Ficou parecendo um sutiã. E que filme foi esse que você viu? Era um filme de alienígena, horrível filme. Ai, caramba, então da letra. Eu Deve só ser queria saber se existe a possibilidade de existir algum ser com 3 fitas de DNA. que eu já ouvi falar, não. Não, Eu, né? Edinho, não sei te dizer sobre isso. Nunca ouvi dizer. Certo. Então vamos Até continuar. porque você não tem como grudar 3 fitas. Foi o que eu pensei, mas Pô, mas esse filme de vai ter outra alienígena, eles criam umas coisas meia louca mesmo. eu só lembrei agora e eu perguntei. Aí, ó, continuando falando do DNA. Aqui eu falei sobre o nitrogênio, a pentose, desculpa. Aí aqui agora a gente vai falar um pouquinho do nitrogênio. As bases nitrogenadas presentes no DNA são a adenina, a guanina, citosina e timina. Essas bases realizam pareamento de duas às duas, uma se liga à outra, fazendo parzinho. Sendo sempre a adenina com a timina, a citosina com a guanina. Não é? Tem até tem uma piadinha que fala Gal Costa atarada. Essa sequência, para nós, ela é importante. Por quê? Se você for olhar aqui o DNA, ó, sempre está ligado assim, ó, C com G, A com T. Sempre isso. Gal Costa atarada, ó. C com G, A com T. A com T, A com T, C com G, A com T. Sempre assim. Ok? Sempre sim. E aí, ó, lembra sempre que são pontes de hidrogênio que ligam um ao outro. O que está ligando aí são sempre hidrogênios. E aí, a partir do momento que eu só tenho ligação de A com T e C com G, quando cai uma questão dessa no Enem, é uma questão meia de matemática. Né? Tem um cara chamado Chargaff. O que Chargaff fez? Um cálculo bem besta, mas que as questões que caem no Enem são isso. Inclusive, vocês vão ter um simulado para fazer. Eu botei 2 questões dessa no Enem. Ok? 2 questões dessa no Enem. Se todo A liga com T, significa que se eu dividir A por T, tem que dar 1. Se todo C liga com G, significa que se eu dividir G com C, tem que dar 1. Olha o que Chargaff criou. Vamos supor que eu tenha 40 adeninas. Quantas timinas eu vou ter? Se aqui tem 40, quantas timinas eu vou ter? 40. 40. Então, ó, A por T. Então, se eu dividir 40 por 40, tem que dar 1. Se eu falar que aqui tem 140, quanto que vai ter que ter lá? 140. 140. Ou, vamos lá brincar de Xande agora, que são as questões que caem no Enem. Se eu falar para vocês que o DNA foi mapeado e tem 20% de adenina, quanto tem de
de citosina, guanina e timina? Ó, 20%. quem é que liga com A? T. Timina. Timina. Então, se aqui tem 20, timina tem que ser 20. 20 com 20, 40%. Para 100%, faltam 60%. Quem é que vai ser 60%? A guanina e a citosina, o C e o G. Se os dois são 60%, é 30 para um, 30 para o outro. Entenderam, mais ou menos? Sim. Ó, vamos praticar aqui. Se eu falar para vocês que no DNA eu tenho 15% de citosina, quanto que eu tenho de adenina, de timina e de guanina? Você tem 35% de adenina e de timina e 15% de guanina. Ó, se eu tenho 15% de citosina, quem é que liga com citosina? Ó, citosina liga com guanina. Adenina com a timina. Sempre assim. Se eu tenho 15% de C, quanto eu tenho de G? 15%. 15 com 15. 15 mais 15. 30, Para 100, 70, 70. Da onde que vão ser esses 70? 35 de um, 35 de outro. 35 de um, 35 do outro. Soube fazer isso, duas questões do simulado que vocês vão fazer, vocês já matam. Ó. Tenta fazer o 2. Fizeram 2? Você tem Sim. 25% de adenina, quanto que tem de timina? 25. 25 com 25, 50. Então, esses dois têm que ser 50. Então, quanto que é de cada um? 25. Todo mundo aí é 25. Fizeram 3? Sim. Rapidinho, né? Você tem 40% de guanina, quem é que liga com a guanina? A citosina. Então, aqui também é 40%. 40 com 40, 80. 80. Então, quanto que é de cada um que sobrou? 10. 10. Esse, que é 3% de timina. 3% de adenina. 3%. 47% dos outros. Então, os dois juntos, Tem que dar 6. 96. Então, vai dar 48 É 48. para cada. Vira, é bem tranquilo. Essas reações Chargaff é uma coisa bem tranquilinha, assim, dentro da bioquímica. Querem perguntar, falar alguma coisa? Edinho Hum. é 47. Não. É sim? É 46, na verdade. 96 mais 6 dá 40. 102. É 47, porque dá 94. Cento que sobra. É. Eu que errei. Sorry. E acho que alguém tinha falado 47 no início. Eu. É, eu que sou sei.
Até porque, gente, se você tiver uma lógica assim, eu estou somando os dois do parzinho e tirando de 100 para o que fica lá. Você pode pegar também que o A com C tem que dar 50%, que é metade. Tipo assim, esse aqui deu 3, o outro tem que ser 47. C liga com G. 40, 40, beleza. Então, ó, o G com A tem que ser 40 e 10, porque tem que dar 50%, que é metadinha. Né? Então, tipo assim, se aqui deu 3, lá tem que ser 47. É fato. Até te economiza cálculo matemático. Nossa, Entenderam isso o que é eu muito fiz fácil. aqui? Sim. Tranquilo? Tranquilo. O DNA apresenta uma estrutura complexa com 2 filamentos complementares ligados por pontes de hidrogênio. Esse modelo foi proposto por Addison e Chikwi em 1953 e revolucionou a biologia molecular. Já falamos, né? Bem tranquilinho. Quando esse DNA vai se duplicar, que também é chamado de replicação, esse processo é coordenado por várias enzimas e produz, no final, 2 cópias idênticas do DNA. Toda vez que o DNA se duplica, ele vai produzir 2. No final, aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês que explica isso. Ó, um DNA se duplicando e formando 2. Esse processo de duplicação é semiconservativo. Isso é, ao final do processo, cada cópia do DNA possui um filamento de moléculas original ao novo. Quando eu tenho um DNA que se duplica, no final eu passo a ter 2 DNAs idênticos. Por que a gente chama de semiconservativo? Porque existe erro no processo. Em média, 96% do DNA é idêntico, 4% não é. Só que esse 4%, o nosso corpo tenta deletar depois. Mesmo que saia coisa errada, tem uma enzima chamada helicase que ela vai tentando tirar os 4% de diferença. Ele não é 100% conservativo. Ele tem fragmentos de DNA duplicados diferentes. Ok? Mas o corpo depois tenta tirar. Ele até tentou colocar isso aqui, ó. O que ele fez no experimento? Se eu pegar bactérias parentais e colocar elas num DNA contendo nitrogênio 14, todo DNA vai ter nitrogênio 14. Observa que a bactéria, ela absorveu o nitrogênio, o líquido. Toda bactéria tem nitrogênio 14. Aí depois, olha o que ele fez. Pegou essas bactérias com nitrogênio 14 e colocou com nitrogênio 15. Mudou o nitrogênio. Então, essas bactérias aqui, ó, pegou essas bactérias, ó, e agora colocou outro tipo de nitrogênio na água. O que ele observou, o Addison e Chikwi, no DNA? Que agora o DNA ele tem nitrogênio 14 e 15 misturado. Você passa a ter 2 nitrogênios. O 14 que era o original e o 15 que é o novo. Tá vendo que por isso que é semi-conservativo. Ela faz umas coisinhas diferentes. Já na segunda geração, ele pegou essas bactérias e colocou de novo no nitrogênio 15. O que aconteceu? Um DNA saiu 14 e 15, como os pais, outro DNA saiu só 15, só com nitrogênio 15. Então, eu passei a ter 2 fitas de DNA diferentes, ó. Aí, o que o corpo vai tentar fazer? Como ele está entendendo que agora o DNA é tudo 15, ele vai tentar tirar todas as bases 14. Esse 4%, helicase, para eliminar essa base 14 aqui, ó. Isso até auxilia no processo evolutivo. As mudanças que vão acontecendo evolutivamente, esse processo ele auxilia, porque vai eliminando os resíduos antigos do DNA, para fazer o DNA ficar novo. E aqui agora a gente tem o RNA, de fita única. O RNA ele é igualzinho ao DNA, do que a gente está falando até agora. Não tem mudança. A única coisa que vai alterar é que aqui agora entra a uracila.
uracila. No DNA, entrava a timina. Então, o DNA só liga com T. O RNA só liga com U. A uracila. O que vai mudar um do outro? Não existe uracila no DNA e nem timina no RNA. É a única coisa. Os outros 4 são idênticos. E a fitinha está aí. Não muda mais nada. Ok? Existem 3 tipos de RNA. Existe o RNA chamado de mensageiro, que é esse aqui. O RNA mensageiro é aquele que tem a sequência dos nucleotídeos. Existe o RNA ribossômico, que ele seria a fábrica da célula. Lembra quando eu falei lá em citologia que o RNA que produz, o ribossomo que produz proteínas, o ribossomo é um RNA. E existe o RNA transportador, que é aquele que vai ver o que o RNA mensageiro quer, vai buscar a fita dentro do complexo Golgiense, ele vai lá no complexo Golgiense e vai levar para o ribossomo. O RNA mensageiro traz a sequência, o RNA transportador busca no complexo Golgiense o que ele quer e leva para o ribossomo. Então, existem 3 RNAs. E aí, se eu fizer um aparato geral entre DNA e RNA, o DNA é duplo, o RNA é simples. Entre bases nitrogenadas, o que vai mudar é o T e o U. O resto é igual. O nome aqui é uma desoxirribose, é uma ribose. Aonde que eu tenho DNA? No núcleo da célula, mitocôndria e cloroplasto. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui, na sala de aula, que a mitocôndria e o cloroplasto são bactérias que têm DNA. Ok? Já o RNA tem no mesmo local, claro, mas também tem o hialoplasma, perdido na célula, por causa do ribossomo. Aqui, para auxiliar vocês, deixa eu ver se vai ficar mais fácil, deixa eu ver se vai abrir, né? Tá todo mundo conseguindo ver esse vídeo? Não, eu tô vendo o primeiro slide. Não, Eu também. eu também estou vendo o primeiro Vídeo. slide. Peraí. Vocês estão vendo o vídeo agora? Agora vocês estão vendo, Matheus? Sim. Sim, Azul? só não começou ainda, mas estamos vendo. Aí começou agora. Conseguiram ouvir o áudio? Sim ou não? Sim. Sim. Olha só. Esse vídeo, ele fala de como funciona a replicação do HIV, do vírus da AIDS. Eu ainda não falei do vírus da AIDS. Só que ele explica direitinho como que funciona o RNA. Tá? Então, vamos olhar o vídeo, depois eu explico ele para vocês, só para vocês verem como funciona. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of 2 glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When
HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. Targeting contains the genetic. Meninos, todo mundo conseguiu ver o vídeo? Eu consegui. Eu Tá, também. olha só. Conseguiu, eu consegui, só não entendi nada. Então, o vídeo, ele fala como que o vírus do HIV ataca o corpo e atua dentro do corpo. A questão do vírus do HIV, eu não quero falar agora não. Depois eu até passo o vídeo de novo quando a gente for falar do HIV. Professor, Ah, por isso que os remédios para controlar o HIV é um monte, porque tem que ter um monte para fazer um monte de diferentinhas coisas para cancelar a progressão da doença? isso. E aí, só um geral sobre HIV, vocês viram que o vírus se reproduziu
Aí aqui no final To be processed by the viral to create around them é onde host and o viral coquetel... Ó, other cells. peraí, HIV vamos subir o áudio disso. Aqui, ó, o coquetel está atuando para fazer com que o vírus pare de se reproduzir, ó. Tá vendo? Isso aqui é o coquetel, ó. Ó, coquetel, remédio. São vários remédios. Tá vendo? Vários remédios. Aí o vírus para de se reproduzir. Como eu falei, não é o foco que eu quero HIV aqui agora, não. O que eu quero que vocês entendam é como funciona o DNA e o RNA. Esse vídeo aqui explica bem. Ó, isso não me interessa. Aqui. O vírus entrou dentro do corpo. Ó, ok, é esse pedaço que eu quero que vocês entendam hoje. Só isso. Só isso, ó. Foca aqui comigo. Aqui ele está falando de como que o vírus é formado. Ó, esse aqui é o RNA ribossômico. Ó, ribossômico. Que está dentro da célula. Aí olha o que vai acontecer. Parou? Tá vendo essa fitinha aqui, essa minhoquinha? Esse aqui é o RNA mensageiro. Ó, o RNA mensageiro, ele traz a sequência. De onde que é essa sequência? Do DNA. O RNA, ele vem do DNA, traz a sequência do DNA. Passa dentro do ribossomo. Aí ele traz que sequência? As bases nitrogenadas. Aí, quem é que vai fazer a outra fitinha? Vocês estão vendo que a fita vermelha é que veio do DNA, é o RNA mensageiro. Aí está sendo formada uma fitinha azul, ó, que é outra fita para formar o DNA. Quem é que está trazendo as coisas para formar a fita azul? O RNA transportador. Ó. Então, aqui você consegue ver os 3 RNAs, o mensageiro, o ribossômico e o transportador. O mensageiro traz as mensagens do DNA de nucleotídeo. O ribossomo é a fábrica que vai grudar tudo. E o transportador vai lá no complexo Golgiense e traz o que o mensageiro quer. Com isso, o DNA está sendo formado. Ó. Ó, DNA formadinho. Passa dentro do ribossomo de novo, ele é sempre a fábrica. Ó, volta para o ribossomo. Aí o transportador está trazendo de novo a sequência que está sendo pedida. Só que aqui no caso do HIV, essa sequência agora já não é mais a vermelha, é a azul. O que ele está querendo mostrar com isso? A vermelha é a nossa. A azul já é a sequência do vírus. Aqui o vírus já está se reproduzindo. Aqui o vírus está se reproduzindo. A sequência azul ele está querendo mostrar que é do vírus. Aí, ó, a helicase que eu falei para vocês que corta, essa aqui, ó. É uma enzima, ó, que corta os fragmentos de DNA que ele não quer. Aí pega, no caso do vírus do HIV, o DNA do vírus e incorpora no nosso DNA. Essa daqui a gente chama de polimerase. Agora, ó, o DNA do vírus está junto com o nosso. Aí, ó, de novo, o que vai ser produzido agora? Ó? Outro RNA mensageiro. Só que agora, esse RNA mensageiro está sendo produzido do DNA do vírus. Ó, o RNA azul é o do vírus. O vírus está reproduzindo o RNA mensageiro. Aí, o que esse RNA mensageiro vai fazer agora? Com a sequência do vírus? Vai lá no ribossomo de novo. Só que agora, em vez dele querer produzir outro DNA, ele vai mandar produzir proteínas. Ó. Aqui agora vai mandar o ribossomo produzir proteína. E são essas proteínas que são os novos vírus. Aí o corpo vai ficar infestado. Pergunta. O foco hoje não é o HIV, tá? O foco hoje é só entender a sequência. Perguntas.
se aqui no chat tem pergunta. Sim, Flores. O Projeto Genoma que é o que trabalha com isso. É o Projeto Genoma que trabalha. Menos perguntas. Tranquilo? Pessoal, estão vivos? Tranquilo? Estamos. Eu E tô, bom, pelo menos. hoje seria isso. E amanhã a gente continua. Professor, já que ela vai acabar, eu posso perguntar uma coisa? Já acabou, pode falar. O vírus do HIV ataca o nosso sistema imunitário, certo? Sim. O quão mortal ele seria se ele atacasse os glóbulos sanguíneos? Mas glóbulos sanguíneos, você fala as hemácias? As hemácias. Porque os anticorpos estão no sangue, né? É, isso. Na verdade, se ele atacasse só o glóbulo vermelho, não teria problema nenhum, porque a cada 7 dias o corpo repõe. A questão maior é que ele ataca o linfócito, os anticorpos, o linfócito T principalmente. Uhum. Obrigado. Meninos, amanhã a gente continua. Dê uma lida aí na apostila e bom estudo para vocês. Abraço. Ô, Edinho, Tchau. Quem perguntou? Edinho. Hein, a gente tá em qual capítulo de qual livro? Esse é livro 2, eu acho que é capítulo 9. Show. Ácidos nucleicos. Valeu, meninos. Obrigado. Falou.